Bem-vindo à Escola de Teologia Viva e a gente ainda está falando sobre o caminho da santificação. A resposta que o crente tem ao pecado. Nós já vimos sobre o arrependimento, nós estamos vendo agora sobre o processo de santificação na nossa vida. A gente já falou tanta coisa sobre a graça de Deus, sobre esse esforço junto com o Espírito Santo. A gente já falou sobre o processo de Deus, né, lá em Jeremias, como um vaso de barro, como Deus trabalha na nossa vida. É isso que eu quero ver com você nesse nosso tópico de hoje, os agentes da santificação. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus está envolvido nesse processo. Quando nós falamos sobre a graça, nós falamos que o alto esforço é eu tentando fazer aquilo que Deus pede de mim sozinho. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado. Nós não estamos sozinhos nessa busca da santificação, da perfeição. Como nós vimos nesse amadurecimento, nós não estamos sozinhos. Número 1, Deus está envolvido no processo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você me acompanhar aí na sua apostila, você vai ver que o processo de santificação é algo que Deus opera em nós à medida que nós cooperamos com Ele. Então são sempre essas duas partes. Deus, Ele abre esse caminho para que eu e você possamos andar em santificação e nós cooperamos com Ele. Como? Com a nossa vontade, com o nosso desejo, trazendo a nossa vida diante dEle. Então a primeira coisa é que o Pai está envolvido. O Pai é vontade do Pai com que você ande em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 3, nos lembra: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho, também está envolvido nesse processo. Aliás, um dos nomes de Deus é Jeová Makadeshkem, aquele, o Senhor, que nos santifica. A santificação verdadeira, gente, não é o conhecimento de uma doutrina. A santificação verdadeira é um relacionamento com uma pessoa que é a nossa santificação. Nós já fizemos essa pergunta: como é que eu me torno santo? Eu me torno santo me ligando àquele que é santo. Como é que eu continuo nesse processo de santificação? Eu continuando unido àquele que é santo. Olha só, a 1 Coríntios capítulo 1, no verso 30, nos lembra: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então o Pai está envolvido, você não se alegra com isso? O Filho está envolvido. Número 3, o Espírito Santo está envolvido na nossa santificação. É o Espírito Santo que aplica o poder santificador na vida do crente. Eu já sei que o Pai está envolvido, o Filho abriu o caminho e quem aplica esse poder na nossa vida hoje é o Espírito Santo. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo e que ele habita dentro de você? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13, nos lembra: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pela santificação no Espírito. Então, o Pai está envolvido, o Filho está envolvido, o Espírito está envolvido. Qual é o agente que Deus usa para a nossa santificação? A palavra de Deus. João capítulo 17, verso 17, a gente lembra que Jesus, na sua oração, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Abre comigo em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu sei que você já conhece essa passagem, mas é muito bom a gente poder abrir a nossa Bíblia e a gente poder ver aquilo que Deus está falando conosco através das Escrituras. E a gente olhar pela gente mesmo, né? A gente procurar na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda
a Escritura é útil para nos corrigir, para nos colocar no rumo. E o processo de santificação, quanto mais a gente anda com Jesus, nesse mundo a gente vai precisar dessa correção. Isso faz parte da obra de santificação. Isso faz parte da obra da santificação, nós sermos ensinados, a gente vai ver isso aqui, nós sermos ensinados, nós sermos repreendidos, chamados a atenção e nós sermos educados na justiça. Isso faz parte. Salmo 19, vá lá no Salmo 19, por favor. Salmo 19, nós estamos falando que a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual nós andamos e crescemos nesse caminho da santificação. Salmo 19, verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lembra que a santificação, ela é você se ajustar ao padrão de santidade que já está instalado dentro de nós. O padrão de santidade da nova criatura. Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra restaurar aqui fala de restaurar ao estado original, como Deus planejou. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina aos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Pela palavra de Deus, nós somos santificados. Pela palavra de Deus, nós somos transformados. A santificação é o resultado da palavra habitando, enchendo o meu coração. Marca isso aí na tua apostila. Santificação é o resultado da palavra habitando, enchendo o meu coração. Portanto, quando a gente fala de santificação, a gente não consegue separar santificação de renovação da mente. Como é que eu e você vamos nos santificando, renovando a nossa mente com a palavra de Deus? Lembra que nós falamos que nós somos feitos santos de uma vez por todas, como o sacrifício que era feito pelo sangue? E nós nos santificamos todas as vezes que nós encontramos a palavra de Deus. Como pela água, como o sacerdote, ele precisava fazer todos os dias, a cada momento que ele ia ministrar diante do Senhor, pela palavra de Deus, nós nos limpamos e nos santificamos. E qual é o processo que é usado para isso? A renovação da nossa mente. E renovação da nossa mente fala de eu e você meditarmos na palavra de Deus, de eu e você fixarmos os nossos olhos no que a palavra diz. Porque é a palavra que nos guia, a palavra que nos santifica, a palavra que nos transforma, a palavra que dá vida. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito, olha a continuidade, que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E essa palavra, quando ela entra no nosso espírito, ela vai limpando a nossa mentalidade. Não tem tantas coisas que eu e você nós achamos que é comum, que o mundo faz que é comum, e a palavra de Deus diz: não é muito bem por aí. Quanto mais eu fixo a minha atenção na palavra, mais isso vira a minha realidade. Quando nós vamos lutando contra o pecado, nesse sentido de que você não deseja mais pecar porque você é uma nova criatura, a gente precisa ter o hábito de tirar o nosso foco das coisas que são desse mundo, que chamam a nossa atenção, para que a gente foque os nossos olhos na palavra. E quando a gente foca os nossos olhos na palavra, o Espírito Santo começa a fazer o trabalho que ele precisa fazer. É o Espírito que paira sobre a face das águas lá de Gênesis, esperando uma palavra de Deus para fazer e criar. Então, eu e você, o que nós precisamos? Nós precisamos dar munição para o Espírito Santo. Como eu e você damos munição para o Espírito Santo com a palavra de Deus. É dessa maneira que ele revela a palavra no nosso coração. A gente já falou sobre isso no nosso curso de bibliologia, como Deus revela a sua palavra através do Espírito Santo. Então, santificação, gente, é o lado prático da renovação da mente. Para quê? Para que você experimente. Número 1. Romanos capítulo 12 vai nos lembrar que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas deve ser transformado pela renovação da nossa mente para que a gente possa desfrutar
da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Olha só, Colossenses capítulo 1, volta aí um pouquinho, por favor. Colossenses, volta, não vai para frente, né? A gente foi lá para Salmos. Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12, diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Marca isso na sua Bíblia, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E nós vimos que a vontade de Deus é que a gente ande em santificação. E ele continua dizendo, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno ao Senhor. Qual o modo digno da gente viver? Santidade. Qual o modo digno que Deus espera? Sede santos, porque eu sou santo. O padrão divino. Viver do modo digno do Senhor é expressar quem Ele é nesse mundo. Então eu e você, nós já vimos que nós somos capacitados pela graça, nós somos capacitados pelo Espírito e nós somos então santificados pela palavra. Preste atenção, quanto mais você foca naquilo que Deus diz, mais você vai experimentar o que Deus diz que você vai experimentar. É dessa maneira que nós nos capacitamos, não na nossa própria força, mas na força que vem da palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz Efésios. Aqui continua então Colossenses. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você não adivinha a palavra de Deus, você não adivinha a vontade de Deus. Você busca e ela é revelada para você. Então esse é o agente pelo qual Deus usa, o instrumento pelo qual Deus usa. Olha só, mais um agente da santificação, como a gente já viu, a graça de Deus. Mais uma vez, só para lembrar você que você não está sozinho. Graça é o favor de Deus, a atratividade de Deus e o poder de Deus operando na sua vida. Então eu e você, quando nós lutarmos contra o pecado, quando nós entendermos que a nossa vontade tem que estar totalmente submissa a Deus, qual é a força que nós usamos para isso? A força da graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, volta lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação. Meu Deus! Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, o que Ele proveu para mim e para você. Ele nos chamou e essa convocação de Deus é algo santo, é algo que é separado para o seu propósito. A gente lembra que a graça não somente nos salva, mas é a própria ação do Espírito para nos santificar. É o que está escrito aqui em Tito, capítulo 2. Na Nova Versão Internacional diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Na Bíblia Viva diz, e junto com esse dom, ou seja, a graça de Deus, vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, no tempo presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, um povo santo. Então, andar na graça é buscar a Deus de todo o coração. Andar na graça é buscar meios para que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Andar na graça é ser obediente à voz do Espírito Santo. Andar na graça é preocupar-se em estar aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo, como fez Maria, irmã mais nova de Lázaro. Andar na graça é ser atraído por Ele, é ser atraído para Ele. Lembra que graça vai nos levar à santificação? Por quê? Porque santidade é você ser separado para. A graça vai nos atrair para Deus. Meu Deus!
Não dá para falar de graça sem falar sobre a obra da santificação. E a obra da santificação vai querer com que a gente exponha o pecado. O pecado que nos cerca, que nos assedia, que quer com que a gente saia de mais perto de Deus. Mas essa obra de santificação, a obra do Espírito Santo, a obra da graça está operando em mim e em você. Então, número 1, a gente vê que Deus está envolvido em todas as esferas da nossa vida, no caminho da santificação. Nós vemos que o instrumento é a palavra de Deus. Nós vemos mais um agente como a graça de Deus. E a gente não pode negar que os nossos irmãos ao nosso redor, que também estão no mesmo processo, também podem ser usados por Deus. Hebreus capítulo 10. Olha só o que Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25 diz. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que ele está falando aqui? O que o escritor de Hebreus está falando? É necessário que você tenha um irmão do lado de você, para que ele te anime a continuar andando no amor de Deus, andando na consciência do amor de Deus, andando na consciência da graça de Deus. Olha, se você, por exemplo, é uma daquelas pessoas que talvez digam, olha, não vou na igreja, a igreja é muito trabalho, dá muito trabalho me envolver com pessoas. Essas mesmas pessoas podem ser usadas como agentes de santificação na sua vida. Essas mesmas pessoas são as pessoas que Deus usa para te ajudar nesse processo. O tema do livro de Hebreus, gente, é aguente firme, continue, não desista. E ele diz aqui no capítulo 10, a gente precisa se animar um ao outro a não desistir do processo. A gente precisa se animar um ao outro a continuar na caminhada, no progresso, no processo que Deus tem para cada um de nós. Vou terminar com essas duas citações, uma de R.C. Sproul, um teólogo americano, e ele diz assim: é tolice e perversidade supor que vamos fazer muito progresso em santificação se nos isolarmos da igreja visível. De fato, é comum ouvir as pessoas declararem que eles não precisam se unir a uma igreja para ser um cristão. Eles afirmam que sua devoção é pessoal e privada, não institucional ou coletiva. Esse não é o testemunho dos grandes santos da história, é a confissão dos tolos. Para você ver o quão é importante nós andarmos juntos. E a última citação de J.I. Packer, ele diz: não devemos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, uma adição opcional aos exercícios das devoções particulares. Comunhão é uma das grandes palavras do Novo Testamento. Denota algo que é vital para a saúde espiritual do cristão e central para a verdadeira vida da igreja. A igreja florescerá e os cristãos serão fortes somente quando houver comunhão, ou seja, somente juntos. Deus está abrindo portas, criando caminhos para que eu e você possamos não desistir daquilo que Ele começou, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. A palavra que Ele diz não volta vazia. E Ele está nos cercando de condições para que eu e você possamos terminar a carreira. Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a prática da santificação. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.